Take um. Quando quiserem. A Bocaina, ela remete a essa forma, né? Essa proeminência dessa montanha abrupta que surge na frente do mar e vai ganhando esse gradiente altitudinal. São os vales profundos, encaixados, que formam aí esses anfiteatros, né, que identificam e caracterizam a paisagem nessa região. São as bocainas. Imagina um ecossistema delicado e complexo. É muito difícil tocar preservação ambiental num mundo com comportamento do ser humano tão nocivo ao meio. Um tesouro brasileiro, onde os limites entre a biodiversidade exuberante e a história se confundem. Esses caminhos históricos hoje são as áreas onde a visitação, os turistas percorrem e têm a oportunidade de interagir tanto com essa diversidade natural quanto a riqueza cultural, histórica, que caracteriza muito bem também o território da Serra da Bocaina. Os sons da natureza ecoam, enquanto as águas cristalinas e puras correm pelos vales. Revela paisagens de tirar o fôlego. Não é apenas um refúgio para a natureza, é também o lar de comunidades tradicionais, guardiãs de um legado ancestral. O único sítio misto da humanidade na América do Sul, patrimônio natural e cultural. A permanência das comunidades aqui nesse território foi importantíssimo para a gente ganhar esse reconhecimento. Cada passo em suas trilhas nos aproxima da nossa essência e mostra que somos só mais uma espécie do planeta. Mostrar isso para as pessoas é impressionante, porque quando você faz as coisas do coração e mostra essas belezas que a Bocaina tem, é como se você estivesse descobrindo um mundo novo. Nesse imenso paraíso verde apresentamos o Parque Nacional da Serra da Bocaina. O parque foi criado em 1971. Em 1972, ele teve uma revisão dos seus limites, uma breve redução, constituindo uma área de 106 mil hectares de preservação com o objetivo principal de conservação da Mata Atlântica, da biodiversidade fauna e flora e dos recursos hídricos. O Parque Nacional da Serra da Bocaina é um gigante da conservação, né, do país, né, da Mata Atlântica. Sua localização está entre o Rio e São Paulo, exatamente nesse eixo, né, aproximadamente 250 quilômetros do Rio de Janeiro, 280 de São Paulo. Muito próximo também de um outro grande centro, que é o Vale do Paraíba, né? A gente está falando de uma região de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Integram o território do parque 6 municípios, na parte baixa, Paraty, Angra e Ubatuba. E na parte alta, os municípios de Areias, Cunha e São José do Barreiro, que é uma interação maior numa outra paisagem, onde estão os campos de altitude, as florestas montanas da unidade de conservação. É o segundo maior parque nacional brasileiro no bioma Mata Atlântica. O primeiro é o Parque Nacional do Iguaçu. E a Bocaina está aqui situado na região sudeste, onde a gente tem a maior parte do remanescente de Mata Atlântica, né, que hoje restou no país. Forma importante corredor ecológico com o Parque Estadual da Serra do Mar, que se liga com outras unidades nas diferentes esferas, federal, estadual, municipal. Muita gente confunde Serra da Bocaina com o Parque Nacional da Serra da Bocaina. O Parque Nacional é uma área dentro de toda uma serra. E a Serra da Bocaina é um trecho de Serra do Mar. Está aqui espelhada com a Mantiqueira. Geologicamente, poderia-se dizer irmãs, talvez não gêmeas, mas muita coisa em comum. Então, a gente tem o mar de morros do Vale do Paraíba. Daqui a gente vê na Mantiqueira Marisa Itaguaré,
ver Serra Fina, ver Planalto de Itatiaia, ver Agulhas Negras, trecho mais alto dessa serra tão linda. E de lá o pessoal também vê a Bocaina, então essas serras irmãs se veem, se constroem, comungam de muitas características, né, a nível de bioma, visto que a gente tem Mata Atlântica nos dois trechos, mas na Mantiqueira você vê uma interseção já para o Brasil um pouco mais árido, um pouco mais central, que Minas vai apresentar conforme subir. E na Bocaina a gente tem um caráter de transição a nível continente e litoral e também de altitude. A Bocaina é um parque que ele vai desde o fundo do mar até o topo da montanha. Porque a gente tem a Enseada do Caixadaço na Trindade, que é uma área marinha. Aí a gente vai passando para Praia, Restinga, Costão Rochoso, as diferentes formações da Mata Atlântica até chegar nos campos de altitude lá em cima da serra. Então, esse gradiente de ambientes, ele propicia uma variabilidade enorme de vida. Essa é a localização que demonstra, né, o grande desafio, né, de gestão dessa unidade de conservação, mas também a grande oportunidade de desenvolvimento, principalmente enquanto destino turístico, né, nacional e internacional. Um parque nacional é obrigação, né, do Estado oferecer esse serviço também, que é o turismo, a visitação. É um local em que ele tem como objetivo a conservação da biodiversidade, mas também ofertar isso, né, compartilhar isso com toda a sociedade. E na Bocaina não é diferente. É um dos parques mais visitados do país. Se estima 700 mil visitantes por ano. É incrível, é um dos parques ímpares do mundo, né? Não existe no mundo um lugar como esse aqui. A vocação dessa serra, ela é o desenvolvimento da vivência de um turismo contemplativo, de um turismo de trilha, de um turismo de bicicleta, de um turismo de meditação, turismo de cura, que você vem para descansar, para um processo de pensamento, de você entrar em contato consigo mesmo, de você fazer um exercício de montanha, fazer um esporte, ver um pôr do sol, ver o nascer do sol, engloba diferentes perfis. E é interessante isso porque os parques nacionais, eles estão preservando a natureza para que essas pessoas possam ter essas experiências diferenciadas daquelas do dia a dia. E, de repente, na natureza, elas teriam uma qualidade, um tipo de vida um pouco melhor, né? Poderiam receber, né, toda essa energia que os ambientes naturais propiciam às pessoas. Sabe, o ecoturismo é a porta de entrada para as pessoas chegarem até a natureza. E, com isso, desenvolve o respeito, desenvolve a vontade de ajudar para que aquele lugar realmente sempre fique da maneira como está, né? Para que outras gerações possam também ter essa experiência. Hoje o parque tem apenas 2 portarias, né, que tem esse controle de acesso, que a gente fala. Então, tem a portaria da Pedra da Macela. Ela não precisa de uma reserva, um aviso, né, prévio. Ela está aberta durante a semana, logo cedinho, de madrugada, porque muitas pessoas vão ver o nascer do sol, né? Então, ela abre bem cedo, 4 horas da manhã. E com saída no fim do dia, 5. Mas nos finais de semana ela está aberta para camping. E a outra portaria fica em São José do Barreiro, né, que é o caminho por onde se entra na Trilha do Ouro, na travessia. E para fazer a travessia é preciso de uma autorização prévia, né? E aí você tem as instruções ali no site oficial do ICMBio. O parque tem uma característica bem específica e considerada por muitos até contraditória, que é a presença de uma rodovia ativa, a Paraty-Cunha, que corta o parque e liga o Planalto ao litoral. A Paraty-Cunha é um dos grandes desafios de conservação históricos do Parque Nacional pela sua influência, né? A intensidade do fluxo de veículos, né, que passam por essa estrada é muito grande. Para mitigar esses impactos da estrada, foram constituídas passagens terrestres, passagens aéreas para a fauna. É desse trecho de estrada que temos acesso a um dos atrativos da parte alta do parque, a Pedra da Macela.
Pedra da Macela, embora tenha fácil acesso com o veículo até a portaria ou estacionamento, vai exigir um pouco de você para chegar ao destino final. Um caminho bem pavimentado, de aproximadamente 2,5 km, mas em constante subida, com ganho de elevação de mais ou menos 400 metros. Pode-se chegar ao topo em 1 hora de caminhada, se tiver um bom preparo físico. O visual compensa, de um lado a exuberante Serra da Bocaina, do outro, o litoral formado pelas baías de Paraty e Angra. Contemplar o nascer do sol do mirante é como observar uma obra-prima viva da natureza. O que impressiona é que conseguimos avistar também a Pedra do Frade, que, embora distante, ainda faz parte da área do parque e dá uma melhor dimensão da imensidão que ele protege. A cadeia do Tira-Chapéu é meio que um divisor geográfico. Do Tira-Chapéu em direção ao litoral, a gente vai ter uma área mais de floresta, uma densidade realmente de ainda áreas preservadas muito grandes de mata. Do lado oposto do Tira-Chapéu, você vai ter um outro tipo de característica geográfica, de outro tipo de relevo, com outro tipo de vegetação, que são os campos de altitude. E esses campos de altitude eles já criam um outro visual da serra, uma outra bocaina, né? Trazendo para o ecoturismo que cada lado da serra ela tem um estilo. E é interessante que se você fosse para o lado de lá do Tira-Chapéu, digo, para o lado mais perto do litoral, você já começa até a sentir um pouco da marisia, da interferência do mar na serra. O Pico do Tira-Chapéu é um hiking clássico aqui da Serra da Bocaina. Está numa área limítrofe do Parque Nacional. Estamos falando aí de um ganho de altitude do início da trilha de cerca de 1.650, 1.700 até 2088. Passa tanto por área de floresta quanto por área de campo de altitude. Nos trechos de floresta, muita bromélia, mas um trecho de menos água. Compridos em cerca de 3 horas, vai do ponto de início. Você pode vir a pé de uma pousada na Serra da Bocaina, como você pode se aproximar um pouquinho mais com o carro. Extremamente recomendada a presença de guias. E o Pico Tira-Chapéu, a gente, além da visão para Mantiqueira, a gente tem para dentro do parque. Inclusive, a gente vê o início, nos melhores dias, do oceano, ali em Paraty. Mais à esquerda, lá para o município de Bananal, seria Angra. Mas aqui a gente tem a Baía de Paraty no nosso visual. E é interessante que mostra o que é o Caminho do Ouro, que é descendo todo esse trecho. Existe uma grande confusão entre Caminho do Ouro e Trilha do Ouro, né? O Caminho do Ouro é aquele caminho que sai lá das Minas Gerais, desce a Serra da Mantiqueira, atravessa o Vale do Paraíba, sobe a Serra da Bocaina e desce para Paraty. Paraty era o porto oficial, onde, né, toda a riqueza ia para a capital, Rio de Janeiro, e dali para Portugal. Passava aqui por Paraty, e depois ficou chamando de Caminho Velho, e depois tinha o Caminho Novo, que foi feito ligando as Minas diretamente ao Rio de Janeiro, passando internamente, né? Assim, indo por Minas Gerais e tal, né? Ele era uma trilha indígena, né? Que na verdade ligava uma aldeia indígena,
que ficava mais ou menos ali onde é hoje a cidade de Taubaté, aqui em Paraty, né, aqui no litoral, né? Essa trilha veio a ser usada mais adiante, na época que eles descobriram o ouro, né? Eu vinha por aqui, pegava a trilha dos paulistas lá, né, no caminho, né, e de lá, em vez de ir para São Paulo, iam para o lado oposto, até as minas. Aí, quando eles começaram a usar, né, as tropas começaram a usar, né, eles aí resolveram calçar, né, pedras grandes nas margens e pedras menores, né, no meio, né, com uns cortes assim, né, que serviam para o escoamento de água. Né. Isso era do século XVIII. No século XIX já vem esse calçamento que é parecido com o que tem aqui em Paraty também, que é uma linha no centro, né, com duas asas, né, as que convergem para o centro, e a água corria então para essa linha do centro, que era chamada de meio-fio. São subidas, né, e aquilo ali só de terra, ainda mais numa região que chove muito, né, vira um amassal danado, então é uma coisa que é muito complicada. Né? Na realidade, não existe só essa trilha do ouro que nós temos aqui em São José do Barreiro. Existem outras descidas também. E esses caminhos dos índios foram descobertos, né, por contrabandistas que traziam o ouro ilegal de Minas Gerais para ser embarcado num porto clandestino que tinha em Mambucaba. A verdade histórica é essa coisa engraçada, que ela é uma verdade que existe até a próxima verdade se configurar, né? Ela é muito vaga, né? Não tinha um registro assim muito claro. Mas isso está vivo na memória oral das pessoas, né? Quando eu era criança, a gente ia escutar as histórias, né, dos carregamentos, dos ataques dos índios que os velhos contavam para a gente. Então, isso foi passando de geração para geração. A minha intuição é de que aquilo era um descaminho, porque haviam vários descaminhos, né? O pessoal que dava a voltinha por volta, para não passar justamente no lugar que tinha as guaritas de cobrança, né? As casas de cobrança do posto, que é as casas dos quintos, né? Pode, inclusive, não ser da época do ouro, né? Aquilo pode ser, inclusive, de outro momento, né? Que foi no século XIX, né? Quando o caminho deixou de atender às minas, né? É bem interessante interpretar isso porque associado à trilha do ouro também está outros ciclos que não exatamente o do ouro, né? Nos anos 800, quando começou o plantio de café aqui na nossa região, os cafeicultores, junto com a coroa portuguesa, acabaram calçando a trilha do ouro, porque era um caminho mais curto para levar, né, o café do Vale do Paraíba para ser embarcado no porto de Mambucaba para a capital, que era no Rio de Janeiro. Passou a ser o caminho que era usado para levar os escravos para as fazendas, que os escravos chegavam nesse porto aqui e eram transportados por aí, né? É um lugar que, além dessa riqueza biológica, é o lar de muita história. Você tem um trecho que era o Tá Quase Chegando, se só falta 3 dias e 2 noites, o que hoje é o trekking que a gente alfera, na época era o Tá Quase Chegando, no lombo das 2 criaturas que tocaram todas as economias do Brasil, o lombo da mula e do negro escravizado. E hoje é um caminho feito pelos trekkers, né? Pessoas do Brasil e do mundo, né? Gente do mundo inteiro. É a trilha mais conhecida da Serra da Bocaina e é o grande atrativo do Parque Nacional da Serra da Bocaina. É um caminho de aproximadamente 42 quilômetros. E algumas pessoas fazem 2 dias, 3, 4. Caminho que margeia o Rio Mambucaba, saindo de São José do Barreiro, chegando até o litoral. Passa por cachoeiras muito bonitas, né, que são grandes atrativos aí do parque. A Cachoeira Santo Isidro é a primeira que encontramos no caminho. Ela fica a mais ou menos 2 quilômetros da portaria e é uma boa pedida mesmo para quem quer só fazer um bate e volta.
Uma queda de 80 metros e uma ótima piscina para banho. No verão, é claro, no inverno, só para os mais corajosos. A água que brota da serra é bem gelada. Seguindo pela travessia, a próxima cachoeira é a dos Mochileiros. Ainda tínhamos muito chão pela frente e mais uma cachoeira para conhecer. A Cachoeira das Poças. Na travessia existem duas opções de hospedagem bastante conhecidas dos trilheiros, a Pousada Barreirinha e a da Dona Palmira. A cultura, a interação com os povos que habitam, né, essa região é um outro atrativo. E são esses moradores que ofertam, né, para os turistas os serviços necessários, né, para uma travessia, hospedagem, camping, refeições ali, né, locais. Essas famílias continuam conseguindo sobreviver dentro do parque graças ao ecoturismo, graças a essa travessia. Eles até chamam, né, que os turistas é a nova colheita. A nossa roça agora são os turistas. Nós optamos por fazer a nossa travessia em 2 dias. Neste caso, a hospedagem que acabou se acomodando melhor na logística foi a da Dona Palmira, que vamos apresentar daqui a pouco. Nem por isso deixamos de ir conversar com o Tião, que administra a Pousada Barreirinha. Então aqui fazemos uma pausa e vamos conhecer um pouquinho da história dele. O terreno lá era do meu avô, passou para minha mãe. Minha mãe que era herdeira de lá, está no nome dela até hoje. Então nós temos esse monte de terra lá, que é 800 arqueiros de terra. Sempre eu morei lá. Morei lá agora, há 62 anos que eu estou lá. Morando lá e recebendo os turistas. Eu criei 8 filhos lá na Fazenda Barreirinha, né? Porque antigamente não era pousada. Antigamente a gente trabalhava na terra. Aí depois que eu fui vendo como é que era o caminho do turismo, né? Porque foi chegando, o turismo foi chegando assim, pedindo um café, pedindo um almoço, entendeu? Pedindo um lugar para ele ficar no canto, né? Pedia as coisas assim, no outro dia perguntava quanto que era, eu falei, não é nada não, pode ir embora, isso aí é nosso mesmo. E foi aumentando o turismo e foi crescendo só. E foi crescendo, a gente foi arrumando a casa. Eu vi que o turismo era o melhor negócio, eu entrei para dentro da casa. Deixei o campo, deixei a natureza lá, viver a vida dela e eu estou vivendo a vida dentro da pousada. E a gente recebe eles com carinho, muito bem, tem uma cama boa, tem
água quente para ele tomar um banho quente, eu sirvo um café. Quando a pessoa já chega, eu já sirvo um café bom, café bem quente, né? Que é o costume da roça, né? O café com queijo, queijo mineiro, aí. Então o pessoal adora. O que eu faço para um, eu faço para todos. Não adianta eu inventar troço que não é do lugar, que não é do estilo do lugar, né? Eu tenho que fazer aquele feijãozinho, aquele arrozinho, um franguinho caipira, uma verdura que é colhida na horta. Então isso é muito bom. Eu consigo fazer isso com o pessoal. O pessoal também dá um carinho enorme pra gente. A gente vê, nosso Deus, a gente vê a alegria do povo, porque eu deixo tudo à vontade, sabe? Eu deixo a casa por conta do pessoal. A gente faz tudo com carinho, tudo com sorriso. Pode ser a tristeza do mundo. Chegou lá, a gente tá alegre do mesmo jeito. Conversa, brinca. Eu puxo brincadeira. Eu vou lá, dou uma risada com o pessoal. Conto umas histórias, uma coisa qualquer para alegrar. Ó, e o pessoal adora. E para finalizar o primeiro dia da travessia, fomos nos hospedar e conhecer a Dona Palmira. Boa tarde. Oi. Tudo bem, Palmira? Sou Sérgio. Palmira da Graça do Santo. Tudo bem? Eu fui nascido, criado aqui, trabalhava na roça. Um tempo eu trabalhava na roça, um tempo eu costurava para todo mundo. Depois que eu passei a mexer com turista. 30 anos eu recebo turista. Aí a gente fala de ir embora. Não, não vai embora não. Quando chega aqui, não, eu quero a Dona Palmira. 73 anos. Mudei da casa do meu pai para aqui, aí não saí. Criei o filho tudo aqui. O filho foi saindo e eu fiquei. Melhorou, porque daí eu trabalhava na roça, eu plantava, depois já não podia estar plantando mais, fazendo roça, daí o turista é uma renda boa pra gente. Dá um trabalhinho também, né? Lá não tem luz, lá não tem geladeira. É simples, mas daí eles falam, não, é bom assim mesmo. Aí vem. Tem que receber bem, tratar bem. Por que eles voltam sempre? Porque foi bem hospedado, né? Se não for, não volta mais. Chega um turista, alegra, né? E já não tá sozinho mais. E depois de uma boa noite de descanso e bem alimentados, seguimos nosso caminho, no segundo e último dia da travessia. Tem uma parte calçada, né, onde as mulas atolavam, é um calçamento de pedra, né, aquele tipo pé de moleque. Um dos pontos marcantes desse trecho são os calçamentos de pedra, ou o que restam deles, já que muitos estão bem danificados. E alguns desafios para deixar a travessia ainda mais divertida e emocionante. É também onde fica a Cachoeira do Viado. Magnífica, enorme, poderosa. Um tesouro escondido. Uma cachoeira formada por 3 quedas d'água, com aproximadamente 200 metros de altura.
E lembra da história do está quase chegando? Pois é, ainda tem um bom trecho de serra pela frente para chegar em Mambucaba. A Serra da Bocaina termina depois ali da Cachoeira do Veado. Aí você passa e começa a pegar a Serra do Mar, aí você se sente cada vez menor, porque as árvores vão ficando gigantes, aqueles jequitibás, né? Aquelas figueiras lá que você olha, quase que não vê o fim delas, tão enormes. Reenergizados, seguimos mais algumas horas até o nosso resgate. Essa interação de cultura e biodiversidade e paisagem é uma coisa única, é a grande veia que une, né, e promove essa integração regional do parque com a comunidade da parte alta com a parte baixa, integrando toda essa beleza natural que existe nesse caminho. O resgate. Que bom. As comunidades tradicionais, elas têm mostrado o caminho para que isso aconteça. O desenvolvimento econômico a partir da valorização desses conhecimentos, desses saberes, desses fazeres. Usar, né, da preservação e a conservação para que faça um equilíbrio, né? Pois o homem que vive nesse meio ambiente, ele é parte integrada desse sistema. E fazer dele, né, a sua escola de aprendizado, né? Então, as unidades de conservação elas foram criadas, inclusive, com essa finalidade. E o Parque Nacional de garantir essa preservação no entorno, né, dessa beleza que é o mar. Trindade é uma vila tradicional caiçara, né? E parte dela é Parque Nacional. É o local mais visitado, sem dúvida, do Parque Nacional, apesar de ser bem pequenininho, perto dos seus 106 mil hectares, é o local de visitação mais intensa. A Praia do Meio, a Praia do Caixadaço e a piscina natural estão na área do interior do parque. Você tem uma pequena trilha para atravessar até a Praia do Caixadaço. É uma praia com bastante vegetação. A piscina natural também é um local bem protegido, de águas rasas, né, e transparentes. Você tem também ali a cachoeira, tem a Pedra que Engole.
As pessoas que visitam Trindade não necessariamente estão indo visitar um parque nacional. Então a gente tem essa busca pelo turismo de sol e mar, né? Sol e praia. Fazer um turismo guiado, um turismo sustentável e não a gente trazer mais uma pressão para o Parque Nacional, um turismo de massa, por exemplo, um turismo que não tenha um controle de acesso, isso não é o interesse das comunidades tradicionais, né? Então o ecoturismo, o turismo em áreas rurais, o turismo histórico pode ser mais do que informação solta, pode edificar. A história existe para a gente conhecer o passado, entender o presente e possivelmente planejar um novo futuro. Se a gente encarar o turismo enquanto fenômeno social, no clímax do distanciamento do ser humano com a natureza, que a gente vê a matéria, vê o capital e não vê o meio ambiente, a gente não se vê mais como animal, quando você vem para Bocaina, um lugar ermo desse, com uma natureza selvagem, com tanta história aqui, esse mergulho na natureza nada mais é do que um mergulho às origens, da onde viemos, seja a nível histórico, seja a nível biológico. E é tão bonito isso, porque às vezes as pessoas chegam, né, dos grandes centros, assim, né, carregadas de energias ruins, de cansaço, às vezes até de falta de esperança, em busca de alguma coisa, e de repente, alguns dias na natureza, isso aí parece que elas se tornam mais leves, né? E fazer com que essas pessoas voltem melhores do que chegaram, isso aí é incrível. Falo para as pessoas que aqui é a nossa melhor versão. Nós somos natureza, logo somos perfeição. Então a gente só tem que voltar ao estado normal. Realmente o ecoturismo tem essa magia, né, de beneficiar não só aquelas pessoas que vêm, que se encantam e que vão sair melhores do que vieram, mas também a comunidade local que vai ter uma parte desses recursos e vai poder sobreviver com mais qualidade de vida. Porque quem mais zela pelo lugar é a população local, mas para zelar ela precisa ter dimensão da importância do lugar, do valor do lugar. E o processo de educação, porque a gente precisa passar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que eles se sintam valorizados no sentido de reconhecimento. Os parques nacionais são os grandes símbolos do nosso território nacional, né? Eles que conservam a essência da nossa paisagem, dos nossos recursos naturais, da nossa biodiversidade. São verdadeiras amostras que estão aí delimitadas e precisam ser muito bem protegidas. Nós temos um papel a cumprir na conservação dos parques nacionais, mas, sobretudo, a sociedade precisa ser parte desse esforço de cuidar desses patrimônios que o Brasil guarda nessas unidades de conservação de norte a sul. E tenha ciência da importância da conservação disso para a sua própria vida, dos seus filhos, dos seus netos, das gerações futuras, porque sem a natureza a gente não existe. Simples assim. E a natureza, ela tem essa peculiaridade, né? Ela consegue fazer com que as pessoas baixem o nível um pouquinho, elas fiquem mais tranquilas, fiquem mais em paz e sintam que a felicidade vem das coisas simples. Faz bem para a gente conhecer a nossa história, sabe? Cultura é uma coisa importante. Essa evolução que nós chegamos, né, ela se deve ao fato de que a gente transmite cultura, entendeu? Se você não tivesse, a gente não tivesse essa habilidade de transmitir cultura, sabe? Imagina, cada nova geração teria que descobrir de novo como é que faz fogo. O povo tradicional, ele cuida desse território, é um povo super receptivo, recebe muitas das vezes um turismo na sua própria casa,
com o seu modo de vida. Então, venha para esse território e a gente tem uma responsabilidade, tanto de passar isso para você que vem, mas principalmente você que vem nos ajudar a disseminar cada vez isso mais. Tem a experiência da Serra da Bocaina e tem a experiência de visitá-la várias vezes, porque cada vez você vai se impressionar e vai ter uma experiência nova.